Agora sim, dados todos os nossos recados, eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Ontem e hoje nós tivemos o reverendo Augusto Nicodemos pregando na nossa igreja e foi muito bom, muito bom. Se você não foi, se você não teve a oportunidade de ir, está gravado, você pode olhar lá no YouTube que está lá. Muito boa mensagem em Efésios capítulo 1 e capítulo 2, como sempre, né? O texto em si, o texto apenas lido já é maravilhoso, explicado de uma maneira tão profunda, muito bom. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, nós lemos do 25 ao 37. Lucas 10, a tão conhecida parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. E diz assim a palavra de Deus: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então nós temos caminhado em Lucas, e como eu já disse, até o capítulo 9 de Lucas, nós temos Lucas apresentando o seu caso com relação a quem é Jesus. A pergunta até o capítulo 9 é: quem é este? Então, desde o primeiro capítulo, Lucas está provando que Jesus vem da linhagem de Davi, que ele é o Messias prometido em todo o Antigo Testamento. E ele vem traçando esse tema, do capítulo 1 até o final do capítulo 9. A partir do capítulo 9 muda agora, porque com a confissão de Pedro e com a transfiguração, muda agora a pergunta. A pergunta já não é mais: quem é este? Porque até aqui, os milagres, aquilo que Jesus fez, como ele fez, aquilo que ele tem poder sobre, ele é aquele que tem poder sobre a tempestade, sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre os demônios. Ou seja, ele tem poder sobre tudo. Então a identidade de Jesus, quem Jesus é, fica muito claro. E aí, assim como no começo do seu ministério, nós temos lá, quando Jesus é batizado, os céus se abrem, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre ele, e dos céus a voz declara, a voz do Senhor, o Deus Pai declara: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho
prazer. A transfiguração agora marca o quê? Uma transição. O batismo e a confirmação do Pai dão validação para o começo do ministério de Jesus. Agora, com a transfiguração muda. Agora ele vai para onde? Ele vai para a cruz. Agora ele sai do norte e ele começa a descer para Jerusalém, para cumprir com o seu ministério. Ele vai para a cruz. Ele está caminhando na direção da cruz. E aí ele começa então a nos ensinar daqui para frente, em Lucas, o que é caminhar com Jesus, o que é seguir Jesus, o que é ser um seguidor de Jesus, o que significa ser um discípulo de Jesus. Essa é a pergunta. E agora, por isso que nós vamos ter muitas histórias, parábolas. Jesus vai ensinar agora o que é ser um discípulo de Jesus. Como nós já vimos nessas 2 últimas semanas, nós já falamos sobre isso nessas 2 últimas semanas. O que é ser um seguidor? Ele continua aqui. Porque às vezes a gente vê aqui, parece que a história está completamente desconectada do que está acontecendo antes. É a pergunta que você sempre tem que fazer para o texto é, como essa história se conecta com aquilo que a gente já viu nas últimas semanas? Porque ele envia lá os 72 voltam, lembram disso? Cheios de alegria, por quê? Porque até os demônios se submetem a nós. Lembra da motivação? Eles não estão felizes porque o reino está sendo expandido. Eles estão felizes por quê? Porque os demônios se submetem a nós. Porque o meu ministério está crescendo. Porque o meu nome está sendo conhecido. Porque eu tenho poder sobre demônios. A alegria deles não é as pessoas sendo libertas, as pessoas sendo saradas. A alegria, a motivação está no lugar errado. Então Jesus corrige eles e fala assim, não se alegrem por causa disso. Se alegrem por causa do quê? Porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Porque vocês são cidadãos do céu. Essa é a motivação correta. E nós vimos também que caminhar com Jesus, seguir Jesus, é caminhar em direção à cruz. É morrer todos os dias. Para quem? Para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas motivações. Tomar nossa cruz e seguir Jesus. Então, seguir a Jesus é caminhar diariamente com a sua cruz em direção à morte. Em direção à morte. E aí, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, ele não mudou o tema, continua falando o que é seguir Jesus. E seguir Jesus é ser o quê? Um bom samaritano. Tudo isso aqui que ele está falando aqui, e vai muito além de ser apenas um bom exemplo moral, como geralmente é ensinado, vai muito além disso, como nós vamos ver aqui essa noite, mas não é menos do que isso. É seguir o exemplo do mestre, como nós vamos ver nessa passagem. E aí a primeira coisa que a gente vê aí no versículo 25, certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Naquele tempo, quando os mestres e os seus estudantes estavam perto, era comum que o mestre sentasse e o estudante, em sinal de respeito, se levantasse para questionar, se levantasse para falar com o seu mestre. Então era o código de ética da época. Você mostrava respeito se levantando. Mas aqui, esse mestre da lei, e aqui a lei que ele está falando, esse mestre, esse perito na lei, a lei aqui é a lei judaica. A lei aqui é a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, a lei de Deus. Então ele é um perito na lei, ele é um mestre na lei. Ele é um homem que conhece muito bem o quê? A lei de Moisés. Ele é o que para nós hoje seriam os teólogos. As pessoas que estão nas universidades ensinando a palavra de Deus. Os bons, aqueles que escrevem comentários bíblicos, essa galera toda. Esse homem aqui, ele está relacionado a esse tipo de pessoa hoje, seria uma comparação para hoje. Então ele é um mestre na lei, ele é um teólogo, um erudito na Bíblia. Então ele se levanta para pôr Jesus à prova. Olha, ele mostra sinal de respeito, mas o sinal de respeito dele é um sinal de respeito falso, porque ele não está querendo honrar Jesus, ele está querendo armar uma cilada para Jesus. Ele quer arrumar um jeito de pegar Jesus, porque lembra
que os fariseus e os mestres da lei não querem saber de Jesus. Os fariseus e os mestres da lei, eles querem arrumar um motivo para acusar Jesus. Mas eles nunca acham um motivo para acusar Jesus. Porque Jesus sempre responde, e as respostas de Jesus nunca têm contra-resposta. Porque Ele é o Senhor, Ele não comete erros. Ele é Deus. Então Ele sempre deixa, eles têm resposta, eles ficam bravos e vão embora bravos. Porque vai fazer o que com Ele? E eles sempre tentam achar alguma coisa que eles possam acusar Jesus. E não é diferente aqui. Ele levanta para tentar pegar Jesus. Porque ele pensa aqui o seguinte: depois de todo esse tempo caminhando, lembra que está no final do ministério de Jesus, ele já viu Jesus curar, já viu Jesus ensinar, já viu Jesus falar algumas coisas, já viu Jesus curar no sábado. Esse cara não é muito ortodoxo não, que se fosse ortodoxo não curava no sábado, né? Que presbiteriano que é esse? Esse presbiteriano é meio esquisito, né? Então, ele vai e começa a querer tentar achar um jeito de pegar ele. Então ele está esperando de Jesus o seguinte: ele está esperando que Jesus falasse mais ou menos assim para ele: não, você tem que me seguir para herdar a vida eterna. Você tem que vir e ser meu seguidor. Não precisa cumprir a lei. Porque ele pensa que ele acharia em Jesus alguma coisa que ele falaria contra a lei de Moisés. Mas ele só não sabia uma coisa: que o autor da lei de Moisés era aquela pessoa com quem ele estava falando. Então, ele não apenas deu a lei de Moisés, ele não apenas ensinou a lei para Moisés, ele era o maior interessado na lei de Moisés e no cumprimento da lei de Moisés. E esse mestre da lei, ele não sabia disso. Então ele pensou que ele ia armar para Jesus. E aí a pergunta dele, ele fala: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E essa é a pergunta de todo religioso. Essa é a pergunta de todo religioso. Qual pergunta? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Tá bom, quais são as regras? Como que eu posso fazer? E como o reverendo Augustus hoje já nos ensinou essa manhã, e como eu já repeti algumas vezes isso aqui, existem dois tipos de religião no mundo: a religião da obra, ou as religiões das obras, e a religião da graça. Só tem dois tipos de religião no mundo. Não existem outros. Tem um monte de tipo de religião. Não tem um monte de tipo de religião. Muda o nome. Mas se você pegar elas e colocar elas tudo no mesmo saco, é a mesma coisa. Por quê? Porque como elas se aproximam do homem? O que elas dizem para o homem? Como que o homem alcança a salvação? Faça isso e viverás. Em outras palavras, todas as religiões do mundo têm um slogan, uma propaganda. Qual é? Faça de Deus o seu devedor. Faça de Deus o seu devedor. Como assim? Faça Deus ser obrigado a te salvar. Como? Pelas suas boas obras, pela sua obediência. Então é exatamente isso que esse mestre na lei está querendo aqui. O que eu tenho que fazer exatamente? E é por isso que no judaísmo eles têm as 613 leis que estão na lei. E aí nós temos a lei: no sábado é o dia de descanso. Aí ele tem mais um monte de outras leis que não estão na Bíblia, que é a tradição oral deles, dizendo como que você tem que guardar o sábado. Aí, ou, por exemplo, cerimônias de purificação, a exata maneira como você tem que lavar as suas mãos, como você tem que banhar, como você tem que fazer isso e aquilo, que não estão na lei de Moisés, são fora da lei, é a tradição oral deles. Mas por que eles têm essa tradição que não está aqui? Para explicar aquilo que está aqui. Porque se eu sou salvo por obras, eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que fazer. Pontinho por pontinho. Porque isso aqui depende da minha salvação. Então eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer nos mínimos detalhes. Por quê? Porque a salvação depende de quem? De mim. Está nas minhas mãos. Mas tem um problema com essa frase. E essa é a pergunta de todo religioso, até mesmo dentro do cristianismo. Porque tem muita gente que você vê aí, muita gente
ainda querendo se salvar por obras. Mas aí essa pergunta dele é uma pergunta que Jesus podia ter já dispensado, ou recusado, ou dado uma contra-resposta, assim, muito rápido. Como? A pergunta dele tem uma falha de lógica. Ele pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Por definição, gente, o que você pode fazer para herdar alguma coisa? O que eu posso fazer para herdar a fortuna do Bill Gates? O que eu preciso fazer, Enio? Ser filho do Bill Gates. Eu sou filho do Bill Gates? Tem uma maneira de eu se tornar filho do Bill Gates: é que ele me adote. E então, e só então, eu vou herdar a fortuna dele. De qualquer outra maneira, eu quero ser o filho dele, eu quero ser adotado por ele, ele vai me adotar? Qual que é a chance disso acontecer? Zero. Então, a pergunta desse teólogo erudito é muitas vezes a pergunta, ou as falas de muitos dos nossos eruditos hoje aí, né? Como se diz em inglês, nonsense. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque você não herda nada se você não é filho. Então o que você pode fazer? Existe alguma coisa que eu possa fazer para herdar alguma coisa? Não. Jesus já podia ter acabado com a conversa ali. Ponto, acabou. Você não herda. Ou você é filho, ou você não é filho. Pode ir para casa. Você não faz nada para ser salvo. A salvação é obra exclusiva de Deus. A salvação é pela graça, e só pela graça. Não tem nada que nós possamos fazer. E essa, gente, aliás, é a mensagem da cruz, que é pela graça, e só pela graça. E esse é o escândalo da cruz, porque nós queremos ter o que nas nossas mãos? O nosso destino. Eu quero controlar a minha vida. Eu tenho que ter. Como assim que eu não tenho nada que eu possa fazer? Isso é ridículo. Ridículo isso. Não faz sentido nenhum essa conversa. Como não pode? Eu dependo completamente de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus. E aliás, graças a Deus que é só pela misericórdia e graça dele. Porque se estivesse nas suas mãos, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Glória a Deus, porque é pela graça. Amém. E não está nas nossas mãos. Então Jesus podia ter basicamente já dispensado ele. Mas Jesus deixa. Porque Jesus quer armar uma cilada para ele também. Mas as ciladas de Jesus para nós, elas são sempre ciladas de amor. Porque ele quer nos atrair para ele. Então ele quer ensinar para esse religioso que ele não pode ser salvo da maneira que ele pensa que ele pode ser salvo. E aí Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você a lê? Como você interpreta a lei? Ou como você resume toda a lei? Porque Jesus já havia resumido tudo isso. Ele já havia essa definição que ele está falando aqui. Jesus já tinha dado essa mesma definição. E aliás, essa não é uma definição apenas de Jesus. Naquela época já era comum se resumir toda a lei da maneira com que esse mestre da lei, ele resume. E qual é o resumo dele? Ame ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Você ama a Deus com tudo que você pode. Que aliás, gente, está na lei de Moisés. Se você abrir lá o Shamá, Deuteronômio, você vai ver lá em Deuteronômio 6,5 que isso já está lá. Que o nosso dever é amar a Deus com tudo que nós podemos. E aí, ele também cita Levíticos capítulo 19, versículo 18. Que é o quê? Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Ame ao seu próximo como... Não é, perceba e note que não é amar o próximo mais do que você se ama. Mas é amar o próximo como você se ama. E como que você se ama? Então como que eu tenho que amar o meu próximo? É servindo e buscar o bem dele, assim como eu busco o meu próprio bem, com a mesma energia, com a mesma vontade,
com a mesma dedicação que eu busco o meu próprio bem. Eu busco o bem do meu próximo. E se você ler Levíticos, qual que é a base de tudo isso? Porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Aliás, toda a base da lei é essa. Por que Deus dá a lei? E você vai ler a lei, você sempre vai ver essa frase: faça isso, faça isso, faça isso. Aí no final está assim: porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou da terra de escravidão. Ou seja, eu posso dizer isso porque fui eu quem salvei vocês. Eu comprei vocês. Vocês agora são meus. Eu tirei vocês da escravidão do Egito para serem meus escravos. Vocês, a vida de vocês está nas minhas mãos. Então Deus, ele fala isso sempre no Antigo Testamento. Então, em resumo, qual que é o resumo de toda a lei? Amor. Toda a Bíblia pode ser resumida dessa maneira: ame a Deus com todas as suas forças e ame ao seu próximo como você se ama. Toda a Bíblia pode ser resumida nisso. Se você seguir isso aqui, você está seguindo toda a Bíblia, todo o conselho de Deus, toda ela. Então o resumo de toda a lei é amar. Então o que Jesus está falando para ele aqui é: você quer ir para o céu pelas suas próprias forças? É isso que você está querendo? É, Jesus, é isso aí que eu estou querendo. Você quer arrumar um jeito de herdar a salvação? Coisa que de você já mesmo está falando que não é possível? Você quer arrumar um jeito de ir para o céu pelas suas próprias forças? Tá bom. Ame perfeitamente como Deus ama. Alguém aqui se dispõe? Alguém aqui? Ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu intelecto, com tudo que você é. Todo dia, toda hora, sem cessar. Alguém aqui se habilita? Sim ou não? E a gente não ama Deus, que é amor. Como que você vai amar o seu próximo? Porque eu não sei vocês, mas pelo que eu tenho conversado com as pessoas, o que eu converso em geral com casamentos, com casais, é fácil amar a esposa dessa maneira a todo tempo? É fácil amar o marido dessa maneira a todo tempo? É muito difícil para nós, seres humanos, egoístas que nós somos, colocar o nosso cônjuge e amá-lo como nós nos amamos. Quem dirá o fora de casa? Estou mentindo, igreja? Fala, Deus. Aleluia. Então você está aqui. Você quer ir para o céu pelas suas próprias forças? É simples. Jesus está ensinando o Rodrigo que tem salvação por obras. Então tem salvação por obras. Nossa, Rodrigo, isso é uma heresia. Não, a Bíblia Jesus está falando isso aqui. Tem salvação por obras. Vai para o céu pelas suas próprias forças. Tem uma maneira de você ser salvo por você mesmo, pelas suas próprias forças. Tem. Qual? Obedeça a palavra de Deus nisso. Ame a Deus com toda a sua força e ame ao próximo como você se ama. E você vai para o céu pelas suas próprias forças. Alguém vai? Então ele pensava que Jesus ia contradizer ele. Ele pensava: Jesus vai falar alguma coisa que não está na lei, que eu vou seguir ele, que ele vai... É só fazer isso aqui, só fazer aqui. Não. Tá bom, você entendeu a lei. Aí Jesus fala o que para ele? Agora vai e faz. Agora vai e faz. Aí que ele entra em problema. Porque isso tudo que eu estou explicando, que na hora vem na cabeça dele. Ele falou: peraí. Espera aqui que agora o negócio apertou. Então, ele pensa que, vem para mim, confia em mim, que o resto é tudo tranquilo. Mas então ele fala: faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Porque ele não entendia que Jesus, ele é o autor da lei. E ele é o que mais está interessado. Aliás, Jesus, ele só precisa vir, porque nenhum de nós consegue amar a Deus e amar o próximo. Porque se fosse possível para nós amar a Deus e amar o próximo como nós nos amamos, Jesus não precisaria ter vindo. Ele vem porque ele leva tão a sério a lei, que se ele não vier, ninguém consegue cumprir a lei.
E Ele vem para cumprir a lei no nosso lugar. Para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer, porque só Ele ama a Deus com toda a sua força, a todo momento. E Ele nos ama como Ele se ama. Só Ele pode fazer isso. Então Ele vem para cumprir a lei. Ele leva muito mais a sério a lei do que esse mestre da lei podia imaginar que ele levaria. Então, todos os líderes das outras religiões dizem: aqui está a lei, obedeça e você será salvo. Obedeça e você vai acontecer. Você vai ser salvo pelas suas próprias forças. Jesus está falando a mesma coisa. Tem um aqui. Alguém se habilita? Não tem como. Não tem como. Essa era a hora que esse mestre da lei devia cair de joelhos no chão e pedir misericórdia. É a hora que nós caímos de joelhos no chão e confessamos: Jesus, eu não consigo. É impossível. Eu caio em desespero. A lei me mostra uma inabilidade em mim, que eu não consigo cumprir com a sua lei. Jesus, eu preciso da sua graça. Aí, Jesus então pode nos abraçar e dizer: eu sou a sua justiça. Eu sou o cumprimento da sua lei. E em mim você é adotado e você pode herdar a herança do Pai. Então, só em Jesus nós podemos obedecer. Aí Jesus então diz que você pode ser salvo por obras. Aí no versículo 29... No versículo 29, porque para mim, gente, aqui acabou a conversa, certo? Tem mais o que falar sobre isso aqui? Já era o ponto dele pegar a malinha dele e ou ele se embora com a cabeça baixa, humilhado, ou ele se humilhar diante do Senhor e se arrepender e pedir graça e misericórdia. Mas ele não acaba a conversa aqui, porque ela continua no versículo 29. Era para ter acabado no 28. Aí no 29 ele continua. E aí o que ele fala no 29? Querendo se justificar. Novos membros, vocês que têm estudado sobre justificação, redenção, propiciação. Justificar, o que ele está querendo dizer com se justificar? Ele queria o quê? Continuar sendo salvo pelas suas próprias mãos. Ele queria chegar diante de Deus e dizer: eu não te devo nada. Essa linguagem aqui, como o apóstolo Paulo muito usa, é uma linguagem jurídica. É você aparecer diante de um juiz e o juiz não tem uma acusação contra você. Essa linguagem. Justificação, que significa isso? O juiz que você se apresenta diante dele, ele pega o martelinho dele, bate ali, e você está justificado. Não tem contra para pagar. Você não deve nada para a justiça. Isso é ser justificado. Ele está querendo se justificar aqui. Aí, gente, a pergunta dele é: quem é o meu próximo? E isso aqui tem um problema violento, gigantesco por trás dessa pergunta dele. Por que tem uma pergunta, é um problema isso aqui? Porque primeiro, se ele pergunta quem é meu próximo, tem uma outra categoria aí, que não está explícito, mas está implícito. O que é? Existe alguém que não é o meu próximo. Porque na cabeça do judeu, quem é o próximo dele? Outro judeu. E todo o resto são o quê? Não próximos. Então eu não tenho dever nenhum com você. Aí ele pergunta isso para Jesus por causa disso. Ele fala assim: bom, Jesus, esse negócio de próximo não pode ser tão abrangente. Então me fala aí quem que é o meu próximo, para que eu possa obedecer isso aí. Mas sabe para mim qual que é o pior de tudo isso aqui? Sabe qual que é o pior de tudo isso aqui? Que ele assume que ele ama a Deus como Deus deve ser amado. Porque ele não pergunta sobre Deus, ele vai direto para o meu próximo. Bom, porque ele pensa assim: amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E nisso ele está certo. Porque aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Jesus disse isso. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Se você diz que me ama e não obedece aos meus mandamentos, você é um mentiroso.
É o que a palavra de Deus diz. E é aquela pergunta que eu sempre gosto de fazer. Você ama Deus? Aí todo mundo, amo. Você obedece a Deus? Obedecemos. Você conhece a palavra de Deus? Você já estudou a palavra de Deus para saber o que Deus exige de você? O que Deus exige de nós? Você já andou de capa a capa desse livro para saber o que Deus exige de nós? Como que eu posso obedecê-lo? Como eu posso servi-lo? Não. Então como que você obedece a Deus? Que Deus que você está obedecendo? Consequentemente, você ama Deus? Aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Então ele pensava que ele obedecia a Deus perfeitamente. Ele pensava que ele amava a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Você consegue ver a loucura só de pensar uma coisa dessa? E tanto é que ele nem pergunta. Não, amar a Deus eu já amo mesmo. Então, quem que é o meu próximo? Jesus. Que aí eu consigo matar com isso logo para ir para casa. Como um cordeirinho. Quem que é o meu próximo, Jesus? Aí Jesus, em vez de dar uma definição teológica para ele, porque a gente é bom nisso. Eu vou te dar uma definição teológica sobre isso. Jesus, como ele não é igual a gente, né, besta igual teólogo, o que ele faz? Eu vou te contar uma história. Eu vou te deixar bem simples o que é amar o próximo. E aí então Jesus ele vai contar a história do bom samaritano. Mas é incrível, porque Jesus outra pessoa vai perguntar isso aqui para ele. Lá em Lucas 18, a gente vai ver daqui a algumas semanas, o jovem rico pergunta para Jesus, como que eu herdo o reino? E o que ele pensa? O Jesus, ele cita o quê? Ele cita a lei e Jesus fala, é isso aí, faz isso e viverá. Aí o que ele fala? Qual que é a capacidade daquele jovem rico? Ele fala o que para Jesus? Faço isso desde que eu sou moço. Ou seja, estou tranquilo. É só isso mesmo, Jesus? É só isso aí que eu consigo? Só isso aí mesmo? Você consegue entender a arrogância de tudo isso? Então um pensa que ama a Deus com tudo que ele deve amar. O outro pensa que ele ama o próximo como ele tem que amar. O que Deus tem que fazer com a gente? Então, ele começa a contar uma história. Ele começa a contar a história e ele fala que um sacerdote, ele está no caminho de Jericó. Da onde que esse sacerdote ele está vindo? Ele provavelmente está vindo de Jerusalém. Funcionava mais ou menos assim. O sacerdote ele tinha 2 semanas por ano de serviço. Ele ficava 2 semanas servindo no templo. Eram muitos sacerdotes. Então ele ficava 2 semanas de serviço, depois o resto do ano ele voltava para casa e ficava em casa. Basicamente isso. Então esse sacerdote ele está voltando de Jerusalém no seu tempo de serviço. Os sacerdotes eles eram a elite, o povo do dinheiro. Mais ou menos parecido com os pastores que a gente tem hoje, né? Aí tem muito dinheiro. Aí ele vai de jatinho para a igreja. Ou ele vai de helicóptero. Aí para ir para a fazenda dele, para a casa dele, etc. Para não pegar trânsito, gente. Para chegar rápido, sai rápido. Então ele sai de Jerusalém depois das suas 2 semanas de serviço e ele está descendo para Jericó. Jericó, naquela época, se você estudar esse contexto todo do primeiro século, era uma cidade basicamente formada por levitas, por sacerdotes. Eles viviam ali, porque fica mais ou menos 17 quilômetros de Jerusalém, descendo. Porque é 3.600 pés de diferença um do outro. Um está acima do mar, outro está abaixo do mar. Então, vai descendo para quem vai descer de Jerusalém para Jericó. Muitas cavernas no meio do caminho. Então, é um território perigoso. Ainda hoje é um lugar perigoso. Então, eles estão descendo, ele está descendo ali. E ele encontra quem? Esse homem, que foi pego por assaltantes. E aí, o texto não nos fala mais nada, mas quem está escutando essa história sabe de algumas coisas que nós não sabemos. E o porquê que esse sacerdote ele não para? Porque ele faz alguns cálculos muito rápido na cabeça dele. Quais são os cálculos que ele faz? Bom, em primeiro lugar,
a lei de Deus me obriga a ajudar o meu próximo, a cuidar do meu próximo. Quem é meu próximo na lei judaica, na cabeça deles? O meu judeu, o meu irmão judeu. Então eu pego o meu irmão judeu, está ali, e eu vou olhar para ele, e eu vou então cuidar dele, porque é a minha obrigação. Mas contudo, o texto nos fala que esse homem está quase morto. Ele está inconsciente. Esse homem está basicamente nu, sem as suas roupas, que naquele tempo também eram o identificador da sua raça. Então ele não pode falar com aquele homem, não sabe o sotaque dele, né? Se é de Minas, se é do Nordeste, né? Ou se é do Paraná. Então ele não sabe de onde o cara é. Não tem como perguntar. O cara está quase morto. E se já estiver morto? Então o que ele está pensando? Bom, se ele é judeu, eu sou obrigado, mas eu não tenho como identificar se ele é. Então já tem uma desculpa para não relar nele. Se ele estiver morto, era proibido para os sacerdotes relarem em cadáveres. Só nos da sua família que ele podia relar. Se ele rela no morto, ele tem que voltar para Jerusalém para cumprir com mais 7 dias de período de purificação. Se ele rela naquele homem todo ensanguentado e as suas roupas sacerdotais tocam em sangue, o que tem que acontecer com as suas roupas sacerdotais? Serem destruídas, porque ela está agora impura. Então o sacerdote ele está num problema aqui. Nossa, mas voltar para Jerusalém, relar nesse cara, nem sei se ele é judeu mesmo. E se não for? E se for um samaritano? Não, ele tem que morrer mesmo. Porque uma das orações matinais do judeu era essa: Deus, que no dia da ressurreição não haja nenhum samaritano na ressurreição. Os caras odeiam tanto os samaritanos, que lembra dos discípulos? Lembra do apóstolo do amor? Lembra de João? Ô Jesus, quer que a gente taque fogo neles? Você vê a ideia, como eles se amam, samaritanos e judeus, como eles se amam. Até o apóstolo do amor quer tacar fogo nos caras. Você imagina os outros. Então, ele está indo embora e ele encontra esse homem. E aí ele, bom, se ele não é judeu, não é problema meu. Se ele está quase morto, então se eu relar nele, e se ele estiver morto, vou ficar impuro. Não vou não. Ou seja, eu tenho muito a perder se eu ajudar ele. Eu tenho muito em risco para ajudar essa pessoa. Muito vai me custar se eu parar para ajudar ele. Logo depois passa um levita. E levita, gente, eles trabalham junto com os sacerdotes dentro do templo. Então, mas eles têm funções diferentes. O levita tem, muita gente pensa que levita, os músicos da igreja são os levitas. Gente, levita no templo, ele matava os animais, ele carregava o cocô do bicho para lá e para cá, para tirar, limpava, e fazia tudo. Levita é quem trabalha no templo, não é só músico, tá? Porque já vi, os levitas, e como se tem um negócio, né, uma mágica, esse é o levita. Isso é um trabalhador, igual qualquer outro no templo. Então, os levitas trabalhavam no templo, como qualquer outra pessoa. Mas eles estão vindo da onde? Eles moravam também em Jericó. Então eles estão descendo de Jerusalém. Passou o período deles também de serviço, estão descendo para Jerusalém. Quem passou na frente deles? O sacerdote. É o caminho do sacerdote. Provavelmente o sacerdote já saiu primeiro e foi embora. E ele vai embora e o levita passa. O levita passa e ele fala assim, opa. Ele olha aquele homem, bom, é minha obrigação ajudar ele. Mas eu já sei que o sacerdote passou por aqui. Ele já passou por aqui. Então, você acha que eu vou ser doido de pegar este homem, colocar ele aqui no meu jumento, levar ele para Jericó, chegar lá em Jericó, ele vai me ver lá com esse homem lá, imagina o que ele vai me falar. O que você está pensando da sua vida? Você pensa que eu não avaliei a situação? Você pensa que você é mais inteligente do que eu? Você pensa que você vê alguma coisa que eu não vi? Por que você pegou esse homem para ajudar? Se eu deixei ele na estrada, por que você ousadamente fez isso? Em outras palavras, no nosso contexto, se o pastor da igreja não fez isso, por que eu vou meter minha mão? É mais ou menos assim que a gente pensa. Porque tudo é culpa do líder da igreja. É tudo ele que tem que fazer. Se o líder não faz, se o pastor não faz, ninguém mais tem que pôr a mão. Certo?
Viu? Eu acabei de provar o meu caso. Nós todos somos chamados para servir ao Senhor. Todos nós somos ministros da reconciliação. Todos nós. Temos chamados diferentes, sim, mas todos nós somos chamados para servir. Então ele vai embora. Por quê? Eu não sei o que vão falar de mim lá. Se ele não colocou a mão nisso aí, eu não vou meter a mão nisso também. Aí de repente passa um samaritano. De repente passa um samaritano. E eu não preciso lembrar vocês que eu acabei de falar isso. Qual que é o tipo de relação entre judeus e samaritanos? Ele está numa rodovia de Jerusalém para Jericó, obrigado. Jericó, me deu um branco. Jericó. Então ele sabe que aquele caminho é um caminho de quem? De judeus. Ele sabe que aquele caminho é um caminho de quem? De sacerdotes. Mas o samaritano está passando por ali. Ele sabe que aquele homem que está ali, 99,9% nu, inconsciente, é o quê? Um judeu. Como os outros também sabiam. Então ele passa ali, ele olha. Lembre-se que ele é um samaritano, que a galera quer colocar fogo nele. Aí ele olha, ele tem compaixão daquela vida. E ele pega então, ele cuida das suas feridas, ele gasta tudo que ele tem. É isso que o texto está nos ensinando, gente. Ele para a sua vida toda para poder cuidar daquele homem. E o parar dele não é um parar simplesmente porque, vamos dar um dinheirinho para ele. Não, ele para a sua viagem. Ele para tudo que ele está fazendo. Ele gasta o dinheiro, aquilo que ele tem, óleo, vinho. Ele coloca o cidadão em cima do seu animal. E ele é que tem que andar agora 17 quilômetros. Então ele está gastando tudo o que ele tem na vida daquele homem. Ele chega na hospedaria e ele paga o quê? A hospedagem, os cuidados daquele homem. E alguns teólogos vão ter uma briga aqui nesse texto aqui. É 2 denários mesmo ou é 2 moedas de prata? E aí eles vão discutir. Vai entre 2 semanas de cuidados dentro da hospedaria a 2 meses. Então existe ninguém está muito claro ainda. Então, vamos imaginar que ele está pagando 2 meses de cuidado dentro de uma hospedaria. Gente, já pagou 2 meses de hotel? Só para colocar em perspectiva aqui. Já pagou 2 meses de hotel? Imagina você chegar e pagar 2 meses de hotel para alguém que você não conhece. É isso que ele está fazendo aqui. Então, ele está colocando tudo para salvar alguém que estava quase morto. Estava quase morto. Que aos olhos dos religiosos não valia a pena nem relar, porque já está morto mesmo, deixa esse cair. Vou gastar meu tempo, vou ficar impuro, vou perder tudo isso aqui, para o cara ainda morrer no final. E eu nem sabia ainda se é 100% judeu. E se for judeu, vai que ele é da Galileia, porque os galileus também não são muito... um judeuzinho meio de segunda classe. Aliás, gente, você quer saber o tanto que eles odeiam o samaritano? Que o pior xingamento que Jesus recebe é esse. Quando eles chamam Jesus de samaritano. Você é um samaritano. Isso para eles, gente, é um negócio tipo assim, é o pior de tudo que você pode chamar alguém é de samaritano. Chamar um judeu de samaritano. Então por isso que eles chamam Jesus de samaritano, e a gente fica, por que chamou de samaritano? Aquilo para eles, gente, é um absurdo. Você nunca chama ninguém de samaritano. Então ele gasta tudo que ele tem para cuidar desse indivíduo que ele nem conhece. Mas ele não apenas gasta tudo que ele tem, ele arrisca a própria vida. Por que ele arrisca a sua própria vida? Lembre-se de uma coisa. Não existe, se você estuda o contexto lá do primeiro século, as cidades do primeiro século, não existe nenhuma hospedaria entre Jericó e Jerusalém. Nenhuma. Como eu disse, Jericó é uma cidade de judeus, especialmente de levitas e sacerdotes. Agora você imagina que este homem, ele pega esse levita, esse judeu, coloca no seu animal, leva ele
para dentro de Jerusalém. Ele chega lá com um homem seminu, com um homem desacordado, com um homem todo ensanguentado. Numa cidade, ele sendo samaritano, numa cidade de judeus. O que esse homem tinha que fazer? Se ele tivesse correto da cabeça dele. Ajudar o cara já foi demais. O que ele tinha que fazer? Chegar na porta da cidade, colocar o homem ali e sumir. Porque é mais ou menos assim, imagina na época que eles estavam na briga aqui, né, quando colonizaram, as brigas com os índios, etc, etc, que você é um índio. Aí você chega com um homem branco, no seu cavalo, com 3 flechas nas costas, levando ele para dentro de uma cidade de homens brancos. O que você acha que vai acontecer com o índio? Conseguem entender o que ele está fazendo? O que esse samaritano está fazendo? Então ele vai e paga pela sua hospedagem. Quando ele paga, quando ele entra na cidade, gente, todos os olhos começam a olhar para ele. Ele não tem roupinha de judeu. Ele não fala como judeu. Ele não parece judeu. Aí todo mundo está olhando para ele. Está olhando para ele com um judeu machucado dentro do cavalo, do animal, do burro dele. Leva para a hospedaria. Paga as suas despesas. Agora, o que ele tem que fazer? Qual que é o pensamento dele? Como que eu saio daqui agora? E Jesus acaba a história e não fala o que aconteceu. E aliás, você nunca se perguntou talvez o que aconteceu com o samaritano, porque acaba a história aqui, vai você também, seja o próximo do outro, e acabou. Mas as pessoas que estão ouvindo essa história, elas têm uma pergunta. No primeiro século a pergunta era essa: tá, mas o que aconteceu com o samaritano? O que aconteceu com o samaritano? O que acontece com o samaritano? Ele morre. O samaritano morre para salvar o judeu. O samaritano morre para salvar o seu inimigo. Como assim, Rodrigo? Não está no texto. De onde você está tirando isso? Como que você sabe que o samaritano morre? Porque Jesus é o samaritano. Ele não está apenas contando uma história, gente. Ele está falando dele. Porque é ele que sai da sua glória e desce, e se torna homem, para viver no meio dos seus inimigos, porque nós éramos por natureza inimigos de Deus, inimigos de Deus. Então ele vem para habitar, e como diz a palavra, me odiaram sem motivo. Jesus nunca deu motivo para ninguém odiá-lo, mas nós o odiamos sem motivo. Então, ele vem, ele abre mão da sua glória, ele se torna um homem. Ele entra na cidade dos judeus, sendo ele um samaritano. E ele sabia que a única maneira de salvar aquele homem quase morto, no nosso caso, mortos em nossos delitos e pecados, era se ele entrasse na cidade, colocasse-nos sobre o seu próprio animal, gastasse tudo o que ele tem, parasse com tudo que ele está fazendo na sua vida para ajudar um bando de inimigos. Essa história, ela está falando de Jesus. Então ele entra e ele morre para salvar a vida de pessoas como eu e você, largadas na estrada da vida, nus, mortos, sem valor nenhum para ninguém. E ele vem, ele para, ele tem compaixão, ele nos carrega, ele nos leva, ele cuida das nossas feridas, ele nos restaura, ele nos dá uma nova vida, e ele paga tudo que nós precisávamos pagar para a nossa cura, com o seu sangue na cruz, porque na cruz ele paga cada gota, com as gotas do seu sangue, cada uma das nossas dívidas. Então, e só então nós podemos nos apresentar diante de um Deus santo e sermos declarados justos, santos, sem mancha, sem mácula, sem qualquer acusação, como diz Colossenses capítulo 1.
É Ele que tem que pagar a conta. E Ele paga a conta com a sua própria vida. É assim que essa história acaba. Jesus está falando dele. Jesus está falando dele. E aí nós podemos responder a audácia do samaritano. Qual que é a audácia do samaritano? A audácia do samaritano é essa, de pensar que ele pode amar a Deus como Deus deve ser amado. E em resposta ao samaritano, eu diria isso. Você quer saber o tanto que nós odiamos a Deus? Ao contrário de amar. No dia em que Deus se tornou homem, em Jesus Cristo, nós matamos Deus. Você quer saber o quanto nós odiamos Deus? No dia que Ele se tornou homem, nós o matamos na cruz. Porque Ele foi para lá, por causa dos nossos pecados. Nós, naturalmente, odiamos a Deus, nós não amamos a Deus. É por isso que Jesus vem. É por isso que Ele tem que vir, porque nós não conseguimos amar a Deus, quem dirá amar o nosso próximo? E só se nós amamos a Deus, é que nós então vamos ter força, a motivação e a graça para amar o próximo. Porque se nós não amamos a Deus, nós nunca vamos conseguir amar o nosso próximo. É por isso que tantas pessoas têm tantos problemas de relacionamento, porque o seu relacionamento com Deus não está correto. Se o seu relacionamento com Deus não está bem, todos os seus relacionamentos, casamento, filhos, amizade, trabalho, todos eles vão ser um problema. Porque você nunca vai conseguir conviver com outras pessoas, amar outras pessoas. Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus está destruído. O seu casamento com Deus está destruído. Como que você quer amar os outros? Você nunca vai conseguir. Mas Ele, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, santa, maravilhosa, verdadeira. Te agradecemos, Jesus, o nosso samaritano, o bom samaritano, o único bom samaritano, que nos encontrou, mortos na estrada, nus, e nos deu vida, e cuidou de nós, e pagou pela nossa restauração. E nos tornou filhos, e por causa que agora somos filhos, nós podemos ser herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou. Te louvamos, te agradecemos. Agora, Senhor Jesus, nos dá graça para amar como o Senhor ama o nosso próximo. Nos dá graça para ir e fazer o mesmo. Nos dá graça para abençoar as pessoas, ajudar as pessoas, sem esperar nada em troca. E mesmo quando essas coisas nos custem muito, nos dá graça, Senhor, para sermos como o Senhor é. É o que nós te pedimos, em teu nome, Jesus. Amém.